Shalom, shalom, boa noite, mulheres de Deus, boa noite, mulheres sábias, boa noite, mulheres posicionadas, shalom, shalom. Vamos para mais uma live, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos abençoando, nos guardando, nos cobrindo com sangue, glória a Deus. Seja muito bem-vinda, minha querida Fátima, Deus abençoe. Vamos já compartilhando essa live em nome de Jesus e vamos avançar aqui para que nós possamos ouvir a direção do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, consagrando a Ele esse tempo, essa live, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós entramos em Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigada, Pai, pelo Teu favor, por Tua misericórdia, por Tua bondade e fidelidade, Senhor. Ó Deus, eu peço agora a Tua graça liberada sobre nós, Senhor, ativada, Pai, em cada um de nós, em cada casa, em nome de Jesus. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, que libera a Tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada mulher, Pai, cada mulher que está aqui ao vivo, as mulheres, Pai, que ainda não chegaram, aquelas, meu amado Deus, que não chegarão ao vivo, mas que assistirão a gravação dessa live. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, sobre a casa de cada uma delas, em nome de Jesus. Libera os Teus anjos, meu Senhor, nesse tempo, Pai, para pelejar por nós enquanto nós ministramos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos capacita, Paizinho, para que nós possamos cumprir o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Age, Pai amado, em direção às nossas vidas, meu Senhor. Queremos a Tua presença em nossas vidas, precisamos mais do que tudo. Nos cobre, Pai amado, com Teu sangue, Senhor. Livra-nos de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pedindo a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre os filhos das Tuas filhas, meu Pai, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja manifesta, Pai, declarada e ativada, Pai amado, em nome de Jesus. Vai tocando cada situação e trazendo a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor libertação, cura, transformação. Eu oro pedindo que o Senhor venha trazer renovo sobre as famílias, em nome de Jesus. Libera, meu Pai, o Teu favor, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pedindo a Ti, Pai querido, a Tua proteção através das Tuas armaduras. Em nome de Jesus, nós ativamos agora cada parte, Pai, da nossa armadura espiritual, pela qual o Senhor já nos entregou. Em nome de Jesus, ativamos agora o capacete da salvação. Vai livrando agora nossa mente de todo tipo de ataque maligno, em nome de Jesus. Ativamos a couraça da justiça e declaramos que Tu és a nossa justiça. O Senhor que nos justifica, o Senhor que vai na nossa frente, o Senhor que nos respalda, o Senhor que nos fortalece. Eu ativo a Tua verdade como cinturão, declarando que nenhuma mentira do inimigo vai prevalecer, Senhor, contra nós, nem contra os nossos filhos, porque nós estamos aqui nos alinhando com a Tua vontade, com a Tua verdade. Deus, nós ativamos agora, Pai amado, os calçados, Pai, do Evangelho, da renovação, da paz que excede todo entendimento. Que os nossos pés, ó Pai, sejam os portadores da Tua paz, que aonde nós chegarmos, a Tua paz chegue junto, Senhor. Ó Deus, e que a Tua paz se estabeleça nas nossas casas, meu Senhor, numa presença gloriosa, harmoniosa, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre toda a nossa parentela, em nome de Jesus. Deus, ativamos agora a nossa fé em Ti, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor venha nos acrescentar a fé, Pai. Aumenta a nossa fé diante das adversidades, diante, Senhor, de tantos ataques malignos que temos recebido, Pai, para que a nossa fé desfaleça. Nós confiamos em Ti, Pai, e queremos ativar agora, Pai Santo, a fé inabalável, conforme diz a Tua palavra, Senhor, tomando posse da Tua palavra, Senhor Jesus. Ó Deus eterno, assim nós avançamos nesse tempo, conhecendo a Tua palavra e ativando em nós a Tua verdade, Senhor, a Tua cura, a Tua salvação, a Tua paz, em nome de Jesus. E assim nós ativamos todas essas bênçãos, declarando agora, Senhor, os Teus anjos como muralha de fogo ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Guarda nossa casa, repreenda todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno que vem, Senhor, para trazer, Pai, contaminação, tudo aquilo que vem para impedir. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a Tua presença sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês com a presença dEle. Aleluia. Melhor coisa não pode haver do que a presença do nosso Deus
acima de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Seja bem-vinda todas vocês que têm chegado aqui. Deus abençoe poderosamente. Vamos que vamos. Aqui a Jussara chegou. Shalom, shalom, amada. Seja bem-vinda. Aline, seja bem-vinda, querida. Em nome de Jesus. Mami, seja bem-vinda. A bênção. Glória a Deus. Érica, mana do céu, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Sidnalva, minha amiga Sidnalva, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, minha amada. Em nome de Jesus. Andréia, também seja bem-vinda, querida. Glória a Deus. Deus abençoe todas vocês. Joseane, Deus abençoe todas vocês que têm chegado aqui. Vamos que vamos, porque hoje nós temos um tema corriqueiro, comum. A gente fala muito desse tema, batalha espiritual, mas hoje nós vamos trazer aqui uma abordagem, trazendo aqui sobre a batalha espiritual na educação dos filhos, no treinamento dos nossos filhos. Vamos aqui fazer de tudo para sermos bastante rápidas. Hoje eu estou aqui, né? Vocês sabem que eu estou um pouco adoentada, mas é um voto com o Senhor, nós não podemos parar. Nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor. Ele nos honra com fé e nós também precisamos honrá-lo. Glória a Deus. Eu tinha feito o plano para fazer essa live pela manhã, mas aconteceu que pela manhã, embora na madrugada eu já acordei assim um pouco bem, me sentindo desconfortável. E pela manhã, sempre pela manhã fica pior, né? Quando a gente está nessas gripes, nessas viroses. Mas glória a Deus por tudo. Vamos lá. Eu quero ensinar aqui para vocês, né? Vamos refletir um pouco sobre como cada parte da armadura de Deus pode ser aplicada na missão de treinar filhos, de educar filhos, de proteger os filhos no Senhor. Glória a Deus. Shalom, minha amada Ana Amarante. Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus Cristo. Dani também chegou aqui. Deus abençoe todas vocês. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero falar para vocês que o Senhor, Ele tem nos chamado para abrirmos os nossos olhos espirituais e para nós enxergarmos a educação dos nossos filhos como um campo de batalha. A verdade é essa. Não é apenas sobre atividades que nós temos que fazer com os nossos filhos, não é sobre nós ensinarmos sobre as lições, as tarefas, sobre notas, não é sobre nós aplicarmos regras dentro das nossas casas, não é somente sobre isso. Não é sobre a gente apenas trazer as virtudes, os valores familiares que precisam ser ensinados para os nossos filhos. Isso aqui é a base, mas também é uma batalha espiritual. É uma guerra pelas mentes, é uma guerra pelos corações e até mesmo pelos destinos proféticos dos nossos filhos. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, sobre os destinos proféticos, sobre o chamado de Deus para os nossos filhos e como que o inimigo, ele tem feito de tudo, assim como também ele fez conosco, contra nós na nossa infância e também ainda continua fazendo para que nós não cumpramos o chamado do Senhor. O Senhor, Ele nos chama para nos armarmos. E glória a Deus por isso, Ele não nos deixou desarmadas. Ele nos deu uma armadura poderosa, uma armadura completa. E é sobre isso que eu vou destrinchar rapidamente aqui, falando nessa live sobre como entrar nesse campo de batalha espiritual. Que armaduras nós precisamos usar? Nós temos a palavra de Deus que nos diz lá no livro de Efésios, o capítulo 6, a partir do 10, vai falar sobre revestimento de toda a armadura de Deus. Se tem um assunto que eu gosto muito de falar, é sobre isso aqui. Porque falamos de nos revestir. Vestir é uma coisa, revestir é outra. Quando nós nos revestimos, nós colocamos uma roupagem por cima daquilo que a gente já tem como veste. Então o Senhor nos chama para nós termos esse revestimento de poder, é o revestimento do Espírito Santo. E o Senhor, Ele traz para nós, parte por parte, dessa armadura, para que nós venhamos nos revestir. Então o Senhor nos fala, se revista, vá atrás, procure viver de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Procure viver de acordo com as virtudes do Espírito Santo, para que você possa se proteger. Então nós temos aqui como virtudes do Espírito Santo a verdade, a fé, a paz, a própria palavra que é a nossa essência. Então nós precisamos estar debaixo de cada um desse princípio para que nós possamos ter vitória nas nossas batalhas espirituais. E a palavra de Deus nos ensina, eu vou trazer aqui para vocês, Efésios 6, versículo 14, fala sobre estarmos
cingidas com a verdade. Então o cinturão da verdade, ele vem para proteger a identidade. Então é necessário que nós estejamos vestidas com essa armadura, revestidas com essa armadura, para que nós possamos também cobrir os nossos filhos, para que nós também possamos ensinar os nossos filhos também a estarem vestidos e revestidos. Porque não é apenas sobre nós estarmos apenas orando, não é sobre estarmos apenas pagando um preço, é sobre também nós ensinarmos os nossos filhos, porque eles também estão em um campo de batalha, ou seja, eles são os alvos principais, as nossas crianças principalmente, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, principalmente as crianças, nós temos visto aí o quanto que o inimigo tem investido de uma forma terrível, muito triste, a forma como a gente tem visto muitas crianças perdendo a sua infância, e nós não podemos permitir que isso aconteça com os nossos filhos. Então, na educação dos filhos, o cinturão da verdade é o alicerce, porque a verdade, ela traz a libertação, e a verdade, ela chega com o conhecimento. Primeiro nós temos que conhecer. Não existe condição de uma verdade trazer libertação se essa verdade ela fica dentro de uma caixinha esquecida, escondida. Primeiro nós temos que conhecer essa verdade. Não é à toa que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. É a verdade que vai trazer a libertação. Mas a libertação, a verdade, a libertação só vai vir pela verdade se ela for conhecida. Então nós temos que investir em conhecimento. Já é aqui uma chave poderosa. Então uma mãe que ela não busca conhecimento para se posicionar como mãe, ela com certeza ela vai ser abatida no campo de batalha, não vai conseguir proteger nem treinar o seu filho, e ambos serão presos em cativeiros. Então você precisa ensinar seus filhos a viverem pela verdade da palavra de Deus e não pela cultura, nem tampouco pelas filosofias humanas. Nós não podemos falhar nisso aqui, porque é um treinamento. Treinamento tem que ser feito na íntegra, porque senão dá ruim, né? Hoje nós vemos aí o sistema de ensino que tenta relativizar tudo, achando que, trazendo que as coisas que são certo e errado, aí fica uma confusão. As crianças hoje não sabem mais o que é certo, nem sabem mais o que é errado. E hoje, coisas que pra gente eram erradas, hoje para as crianças já são ensinadas como certas. E a gente vê isso, infelizmente, dentro até mesmo da casa de Deus, onde muitas vezes as pessoas tratam pecado, que antes era um pecado, mas hoje já não é visto mais como pecado. E eu não estou falando de costumes, eu estou falando de pecado. Pecado é pecado. Então nós precisamos ter esse discernimento. Então você precisa ensinar desde cedo quem os seus filhos são em Deus. Quem os nossos filhos são em Deus. Nós precisamos ensinar isso desde cedo, e não é fácil. Não é fácil porque há uma guerra cultural dizendo completamente o contrário. E hoje as crianças, até elas estão sendo alvos de tantas ideologias contrárias, né? Então, o que é que a Bíblia diz sobre os nossos filhos? Qual é o padrão do céu? Nós temos que revelar o nosso Pai, o Deus eterno, para os nossos filhos, para que eles se sintam de fato amados. E com isso nós precisamos dizer constantemente, ainda que pareça que não esteja surtindo efeito, não apenas dizer com palavras, mas dizer também com os nossos exemplos, com os nossos comportamentos. Você é filho amado, você é separado por Deus, você foi separado, escolhido antes da fundação do mundo. Nós temos que declarar essas verdades para os nossos filhos, porque a mentira está solta aí. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Só que Cristo, ele é a própria verdade. Aleluia. Então o cinturão da verdade aqui, ele é poderoso. Por quê? Porque é o cinturão da verdade que vai inclusive segurar todas as outras partes da armadura. Então é poderoso aqui a verdade. Ela vai trazer libertação, proteção, vai trazer esconderijo, vai trazer renovo, tudo o que precisarmos. E Jesus é a verdade que liberta. Vou trazer outra parte da armadura, que é a couraça da justiça.
A couraça da justiça fala de proteção ao coração. Quando nós falamos na Bíblia sobre coração, nós falamos sobre emoções, falamos sobre a alma, falamos também sobre a nossa mente, porque acaba que são compartimentos da própria alma. Então, nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. Versículo 14 também de Efésios 6. Vestir a couraça da justiça. O que significa dizer isso? É que nós precisamos ser justas. Nós precisamos ser justificadas por Cristo Jesus. Nós precisamos agir em justiça o máximo possível. Porque isso não é possível se não for por Cristo. Porque nós temos uma natureza humana pecaminosa, nós temos uma tendência ao pecado, mas o Senhor ele nos justifica. É por isso que o sangue de Jesus nos justifica, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos estar constantemente trazendo para a nossa vida, nos justificando através da graça, da palavra do Senhor. Então, o coração dos nossos filhos, eles precisam ser guardados. Só que antes de nós guardarmos os nossos filhos, nós precisamos ter sobre nós essas proteções. Como é que você vai se colocar na frente de alguém que está em perigo, sendo que você também está desprotegido? Então não faz sentido. Que proteção é essa? Não é uma proteção sábia. Então a couraça da justiça, ela serve como um colete que vai impedir com que as balas arremessadas pelo inimigo atinjam a nossa alma. Os nossos filhos também precisam estar vestidos com essa couraça. Nós vemos aí uma geração que está crescendo, exposta a tantos sentimentos, a tantas feridas da alma, rejeição, comparação, traumas, palavras negativas, bullying, tantas coisas que estão afetando os nossos filhos. E se os nossos filhos não estiverem vestidos com a couraça da justiça, isso vai atacar e isso vai ficar ali dentro e vai perpetuar para uma doença mais terrível, uma doença psicossomática, uma depressão, um afastamento da palavra de Deus, da presença de Deus, o que é pior. Então, nós não temos como proteger os nossos filhos das rejeições, das comparações, dos traumas, das palavras negativas, do bullying. Nós não temos como proteger. Nós não temos como evitar que os nossos filhos passem por essas situações. Até porque nós não conseguimos evitar que nós mesmas passemos, piorou. Mesmo que nós estejamos com os nossos filhos em todos os lugares, ainda que fosse possível que nós estivéssemos com os nossos filhos em todos os lugares por onde eles fossem, nós não conseguimos fazer isso. Está além de nós. Isso vem inclusive contra nós, mas nós podemos ensinar os nossos filhos a se protegerem, para que quando as coisas acontecerem, eles saibam se posicionar. E isso é um trabalho árduo, delicado, é uma missão, é um treinamento. Treinamento não é feito em um só dia. Treinamento é feito no dia a dia e com as experiências nós vamos ensinando os nossos filhos para que quando eles sejam expostos a situações que tragam coisas do tipo, eles venham estar revestidos com a couraça da justiça. Eles precisam conhecer o justo juiz, o Senhor Jesus. A couraça da justiça é o que protege as emoções dos nossos filhos e mantém o seu coração no lugar certo, mantém a sua alma protegida. Aqui entra quando nós passamos por alguma situação, ou vemos os nossos filhos passando por alguma situação, ensinarmos os nossos filhos a rejeitar tudo aquilo que vem, tudo aquilo que entra através da liberação do perdão. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre arrependimento, sobre santidade. E nós precisamos mostrar que os nossos filhos, eles não serão salvos por merecimento, mas eles são salvos pela graça. Porque se for por merecimento, nenhum de nós alcançamos a salvação. Nenhuma de nós seríamos salvas se não fosse pela graça. E nós precisamos fazer tudo isso também cobrindo os nossos filhos em oração. É uma batalha espiritual. E nós somos as reparadoras dos muros. Somos as intercessoras, somos as treinadoras, somos as orientadoras.
Então nós precisamos orar, pedindo ao Senhor para guardar o coração dos nossos filhos de toda dor, de toda injustiça, de toda mentira, e pedir que o Senhor coloque sobre eles essa couraça de justiça, porque eles estão crescendo na fé, na maturidade espiritual, eles ainda não têm discernimento, eles ainda não têm condições de seguirem sozinhos. Então nós não podemos seguir sozinhos em nenhum campo de batalha. Nós não conseguiremos êxito se não for com Jeová Sabaoth, o Senhor valente nas batalhas, o grande eu sou. Então nós precisamos também ensinar aos nossos filhos essa verdade. Outra parte da armadura são os calçados do Evangelho da Paz. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a andarem em direção ao propósito. Lá no versículo 15 fala: calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Nós precisamos estar calçadas com esses calçados, com esses sapatos. Nós precisamos olhar para os nossos pés, olhar para os nossos calçados e ver se nós estamos trazendo a paz na vida dos nossos filhos ou se nós estamos trazendo guerra, problema, destruição, se nós estamos trazendo os nossos cansaços. Porque muitas vezes em um campo de batalha os calçados eles vão se desgastando, eles vão sendo perfurados, e muitas vezes isso acontece porque nós não permitimos descansar no Senhor e na força do seu poder, e pedir a Ele que restaure as nossas forças, que restaure a nossa paz interior. Então ensinar um filho, por exemplo, é muito mais do que você levá-lo a algum lugar. Levar à escola, por exemplo. Ensinar é o caminho, ensinar por um caminho onde ele não apenas deve andar, é você ir junto com ele. É diferente quando você vai dizer para o seu filho assim: eu quero que você vá ali na padaria, mas seu filho nunca foi na padaria. Se ele não tem costume de ir com você, ele vai ficar perdidinho, ele vai ficar exposto aos ataques, exposto aos perigos. Se tem que atravessar uma rua, se tem que chegar lá e pedir o pão, e tem que pegar o troco, ele vai ficar perdidinho. Mas quando você vai junto com ele, ele já sabe que depois ele vai sozinho, ele está sendo treinado. Você vai com ele, você vai ensinando: olha, quando for passar aqui na rua, você tem que olhar para um lado, para o outro. Quando chega lá, você dá boa noite, você dá bom dia, e aí você pede a quantidade de pão e tal. Se você não orientar o seu filho, se você não for primeiro com ele junto, ele não vai conseguir, ele não vai ter êxito nessa missão, e ele vai ser frustrado, e aí vai ser delicado, né? Então é ensinar o caminho em que ele deve andar e ir no caminho com ele. Então os calçados representam o quê? Representam direção, representam os pés para onde a pessoa vai. Então a criança que ela cresce sendo instruída na palavra de Deus, ela tem os pés firmes na rocha. E ainda que venham as adversidades, ainda que venham as coisas e os pés comecem a ficar, os calçados comecem a ficar velhos, ela não se renove, ela jamais vai se desviar desse caminho, ela vai retornar. Quando ela se perder, ela vai retornar, ela vai se encontrar. Então um filho que ele é treinado dessa forma, ele não se desvia com qualquer vento de doutrina, com qualquer vento, com qualquer tipo de influência, de falas que muitas vezes ouvem no meio dos amigos, nas escolas e muito mais. Então é necessário que eu e você entendamos algo. Nós, mães, somos as primeiras discipuladoras dos nossos filhos. É necessário falarmos de Jesus em tempo e fora de tempo. É necessário nós ensinarmos a Bíblia. É necessário nós orarmos por eles todos os dias, por mais que seja desafiador. Por mais que tem dias que você vai dizer: meu Deus, não tô afim, não tô com saco, tô cansada, tô sobrecarregada, tô angustiada, quero ficar no meu cantinho. Mas é importante você fazer isso aqui, porque isso é uma proteção. Olha Josi falando, ó, é entender que o ensino, assim como o aprendizado, será diário, e que nós pais somos os espelhos. Perfeito, nós somos os espelhos. Outra parte aqui é o escudo da fé. A Bíblia diz que quando nós tomamos o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé, ele vai ser usado para apagar esses dardos do inimigo.
inimigo. Quantos dardos os nossos filhos recebem todos os dias? Quantos dardos? Dardos de comparação, dardos de medo, dardos de insegurança, de influência maligna, de palavras negativas. Tantos e tantos dardos, e os dardos, eles vêm em um campo de batalha. Você não tem como mensurar, você não consegue descobrir de onde está vindo os ataques. O filho que está no campo de batalha, ele está recebendo esses dardos de todos os lados, da cultura, do entretenimento, inclusive até mesmo muitas vezes dentro da própria igreja, o filho está sendo atacado. Então você tem que proteger o seu filho, você tem que proteger no sentido de ensiná-lo a usar essa armadura em todos os lugares. Porque um guerreiro, um policial, por exemplo, ele não fica desapercebido. Você pode ver que o policial, ele é treinado. Ele pode estar até à paisana, ele pode estar até de folga naquele dia de serviço, mas ele está pronto, ele está alerta. Qualquer situação que acontecer no ambiente onde ele estiver, ele está atento. Muitas vezes ele está ali, ó, sem roupa de farda, né? Mas muitas vezes ele está ali armado. Ele está ali pronto para qualquer situação. Quantas histórias já aconteceram que foram evitados assaltos, situações delicadas, porque tinha um soldado posicionado, mesmo ele não estando ali, literalmente, no seu momento de serviço. Da mesma forma. E quantos ataques vêm sobre pessoas que são de linha de frente, os próprios policiais, quantos ataques eles recebem de todos os lados. Eles estão ali, ó, mas estão atentos, porque ninguém sabe de onde pode vir. Qualquer hora pode vir um dardo, qualquer hora pode vir um ataque. Então com os nossos filhos não é diferente. Esse escudo é o que vai neutralizar todos os dardos. E é importante você saber algo. Pela configuração de guerra, né, no sentido humano, as flechas, né, os dardos, as setas, as flechas que são lançadas, além de elas causarem a situação de morte, pelo próprio afetar alguma parte do corpo, né, podendo afetar assim alguma veia e trazer a morte pelo próprio processo mesmo da ferida, né, do sangue, da hemorragia e de tantas outras coisas, assim como a própria ferida vai desestabilizar a pessoa. Além do mais, existem situações em que são colocados venenos nas pontas dessas flechas, e muitas vezes a flecha não vai matar pela ferida, mas vai matar pelo envenenamento, na corrente sanguínea. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se protegerem, a terem o seu DNA protegido. É por isso que eu e você precisamos investir na nossa libertação, na nossa cura, para que nós venhamos proteger os nossos filhos também, para que o DNA dos nossos filhos sejam lavados pelo sangue de Jesus. O escudo da fé vai neutralizar tudo isso. Agora, uma vez que foi afetado por algum dardo, quando a fé não foi suficiente, o sangue de Jesus é poderoso para trazer toda a purificação. Então, o escudo da fé, ele é ativado pela nossa voz. Por quê? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como a gente ouve se não for falado? Nós precisamos declarar fé sobre os nossos filhos. Nós precisamos declarar para eles que eles podem todas as coisas em Cristo Jesus. Precisamos declarar que eles têm mente brilhante, que Deus os capacitou, que eles são amados. Precisamos gerar fé. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente sabe que ela existe porque nós geramos pela palavra. Uma vez que eu estou aqui falando com vocês, vocês estão sendo geradas em fé. Essa palavra está ativando a fé de vocês. Ninguém está vendo as palavras saírem da minha boca, mas está acontecendo algo sobrenatural, o haja de Deus. Então a sua fé vai gerar fé no seu filho. Olha que poderoso. Assim mesmo, o contrário também, né? Acontece. Quando nós geramos medo, quando nós colocamos palavras de medo sobre os nossos filhos, o que é que nós geramos sobre eles? Medo. Vamos gerar fé e prudência. Glória a Deus. O capacete da salvação. O capacete da salvação já está falando. O capacete protege a mente. Capacete protege a cabeça.
Ninguém em sua sã consciência vai pegar o capacete e colocar, tipo, no cotovelo, na barriga. Não, só os motoqueiros de vez em quando, que a gente vê uns aí que só a misericórdia, né? Que às vezes o capacete é protetor de cotovelo. E acontecem as coisas, muitas vezes esses motoqueiros podem até morrer exatamente porque estão com o capacete usando da maneira errada. O capacete da salvação vai proteger a mente dos filhos. E a Bíblia diz: tomai também, não é somente as outras coisas, tomai também o capacete da salvação. Nós sabemos que a mente é o principal campo de batalha. É da mente onde vem todos os comandos. Então é na mente que o inimigo ele vai tentar o tempo todo plantar mentiras, dizendo para os nossos filhos: você não é amado, você é burro, você nunca vai conseguir, você não tem dons, você não tem talento, você é feio, você é isso, aquilo outro, Deus não te ouve, você deveria ser diferente, ninguém gosta de você. São as mentiras que o inimigo está lançando como setas, como flechas, como pensamentos. Não são pensamentos de Deus, são pensamentos mentirosos. E esses pensamentos eles vêm de uma forma tão assim que parece ser verdade. Olha só, a geração dos nossos filhos está sendo atacada por depressão, ansiedade, pensamentos de suicídio, confusão de identidade. Nós estamos falando aqui de uma geração de crianças. Então o capacete da salvação vai proteger a mente e vai alinhar os pensamentos à mente de Cristo. E o que dizer da nossa mente também que está sendo afetada? É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você fala, com o que você coloca na sua mente. Porque isso vai fortalecer o seu capacete. Você precisa ver, ouvir, falar o tempo inteiro de coisas que estão linkadas à verdade da palavra de Deus, aos princípios do Senhor Jesus. Glória a Deus, é muito importante. Olha só, tem dias que estou só ao pó. Eu ouvi da minha filha, que nunca me viu fraca. Ah, Deus. Ai, ai, ai. Agora, às vezes, é bom mostrar um pouquinho da fraqueza para os filhos, né? Porque às vezes acaba tendo uma visão de que nunca também eles podem falhar. É importante também mostrarmos que nós somos humanas, que nós temos fraqueza sim, mas isso aí é muito positivo, né? No sentido de ser um incentivo. Glória a Deus por isso. Então nós temos visto aí o quanto que o inimigo tem atacado a mente dos nossos filhos. E esse capacete, ele vai, além de proteger a mente, ele vai alinhar os pensamentos à mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós temos a mente daquele que habita em nós. É o Espírito de Jesus que está sobre nós. Então, o capacete, ele precisa ser colocado todos os dias. Não apenas através da declaração, né, da oração que eu sempre ensino. Eu me revisto com o capacete da salvação. Eu coloco agora o capacete, eu ensino isso. E isso você ativa, porque você está gerando isso no mundo espiritual. Mas você precisa declarar a palavra de Deus. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a mente do seu filho também com a palavra. Aqui é onde entra muitos problemas dos filhos que entram em crises, ataques noturnos, questões de medo, por causa daquilo que está sendo colocado na mente. Desenhos que assistem, filmes, jogos, exposições ao reino das trevas, às mentiras do inimigo. E aí as crianças ficam com a mente desprotegidas. O capacete da salvação é a declaração da palavra. Você precisa, inclusive, ensinar seus filhos a rejeitarem os pensamentos errados e a confessarem a verdade do céu. O pensamento veio, a criança ela vai revelar as suas ações, é porque primeiro veio um pensamento. É assim que acontece conosco. Antes de nós agirmos, gerou primeiro um pensamento. E muitas vezes esses pensamentos são inconscientes. Mas uma vez que nós estamos vendo os nossos filhos falando, então houve um pensamento. É necessário nós ensinarmos, combatermos esse mal todos os dias. Nós precisamos inclusive orar, pedindo ao Senhor que cubra
sobre os nossos filhos com todas as armaduras, com toda a armadura dele. Colocar sobre o nosso filho o capacete da salvação, para que a mente dos nossos filhos sejam guardadas, sejam protegidas, sejam renovadas pela verdade do Senhor, para que toda a seta do inimigo que tenta confundir, manipular a mente dos nossos filhos, que caia por terra. Além do mais, tem a espada do Espírito, que é a palavra, e a palavra, ela é usada como arma de guerra. A arma aqui é uma das peças principais, porque é a arma que vai matar o inimigo, é a arma que vai destruir o inimigo. Foi com a arma que Davi matou Golias, neutralizou Golias. A primeira arma que ele usou foi a pedrinha para derrubá-lo, e a segunda arma foi a própria espada de Golias. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós temos que ter empunhada nas nossas mãos. Nós precisamos ler a Bíblia para combater o maligno, como Jesus fez lá no deserto, usando a palavra. A palavra, a espada, é a única arma de ataque, é a palavra declarada com fé. Você precisa declarar e viver a palavra, e ensinar seu filho desde pequeno a usar a palavra contra o mal como arma de guerra. Então, quando estiver com medo, ensina o filho a declarar a palavra de Deus. Tá com medo de dormir? Declarar a palavra de Deus: em paz eu me deito e logo pego no sono. Quando se sentir sozinho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando estiver sendo tentado, lembra ele, para ele declarar que ele vai ser vitorioso, assim como Jesus venceu Satanás com a palavra. É ajudar o seu filho a memorizar versículos, a declarar com autoridade. Isso é guerrear com a espada. Então, toda mãe, que ela é uma mãe profética, que ela entende a sua missão, ela é uma treinadora espiritual. Isso ela ensina o seu filho a lutar. Então, é necessário você ter essa armadura completa em você e ativá-la também em seus filhos. Além do mais, tem algumas armas espirituais extras que eu quero trazer aqui para você. Quando você está no campo de batalha, você precisa usar constantemente essas armas. A oração constante, porque a Bíblia diz orar sem cessar. A vigilância, porque não existe educação espiritual sem vida de oração. Não existe. Você não precisa saber tudo, mas você precisa orar por tudo. Você precisa orar por todos os motivos. Tem mãe que não ora pelos filhos na escola. Tem mães que não ora pelas emoções dos filhos. Tem mãe que não ora pela transição de idade dos filhos. Não ora. E a Bíblia diz que nós temos que cobrir os nossos filhos com oração o tempo inteiro, orando sem cessar. Você precisa orar pelos professores, pelas amizades, pela escola, pelos conteúdos que os seus filhos consomem, pelo ambiente escolar, pelas palavras que eles escutam. Orar para que os seus filhos sejam livres das condenações, dos ataques, dos pensamentos ruins e de tudo quanto é coisa. Olha só o que diz lá em Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Eita glória, demorou, tô aqui me segurando para não tossir. Mas olha só, orando em todo o tempo. Isso é muito poderoso. Além do mais, temos o jejum que nós devemos usar como estratégia direcionada aí pelos nossos filhos. Porque existem situações que só se rompem no jejum. Demônios, ataques de demônios, que nós só vamos ter vitória com jejum e oração. Castas de demônio. Então, se você percebe que o comportamento do seu filho mudou, se ele começou a se afastar, a se rebelar, se ele está sendo oprimido emocionalmente, entre em jejum por ele. Se você está vendo que o seu filho ele está sendo oprimido por jogos, por entretenimento contrário à vontade de Deus, gente, jejum e oração. Jejum e oração são as armas mais poderosas para se usar nessas situações. Então, você precisa jejuar para que toda fortaleza na mente do seu filho seja derrubada. A Bíblia diz que tem fortalezas de muralhas que o inimigo vai colocando ao redor da mente das pessoas para impedir que as pessoas conheçam Deus. E é exatamente isso que acontece também com os nossos filhos. Lembrando Marcos capítulo 9, versículo 29. Essa casta não pode sair de modo algum, a não ser por meio de oração e de jejum. Então nós precisamos também ungir os filhos, ungir os ambientes
Por quê? Porque o óleo é o símbolo da presença do Espírito Santo. Então você unja com fé a cabeça, a mochila, caderno, cama, travesseiro, uniforme, todos os utensílios que você puder. E é importante você ir ungindo e orando. Nós estamos num detox espiritual, em que nós estamos fazendo uma faxina espiritual no quarto dos filhos. É importante que você faça essa faxina. Nós já estamos quase que encerrando o mês. Já estamos aí, hoje é dia 24. Daqui a alguns dias o mês se acaba. 6 dias, né? Pode-se dizer 5. Então, você já começou a fazer a faxina no quarto do seu filho? Você já começou a ter esse olhar? Isso aqui é para ter esse olhar constantemente. Mas é importante você pedir ao Senhor, para que o Senhor te dê discernimento. Tem coisas que você não vai poder tirar do quarto do seu filho, porque o seu filho já é grande, você vai gerar alguma situação e tal. Ore ao Senhor e peça para que o Senhor, Ele mesmo, dê essas experiências para os seus filhos. Para que eles sejam completamente convencidos pelo Espírito Santo daquilo que precisa fazer, daquilo que precisa ser feito, da decisão, da posição que eles precisam ter. E você vai declarar nessa unção que o Espírito do Senhor repousa sobre os seus filhos e que nenhum mal tem poder para tocá-los. Isso é uma blindagem, é o jugo que será despedaçado por causa da unção, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 10, o versículo 27. Além do mais, tem a adoração como arma de guerra. Nós estamos em um mês profético e o louvor, ele tem poder espiritual, porque o louvor, ele cria uma atmosfera de adoração constante dentro de casa. Muitas opressões, eles cessam quando há um ambiente de louvor. Agora, se há um ambiente de músicas profanas, se há um ambiente de palavras profanas, então a brecha está aberta. Fecha a brecha. Não permita outro tipo de música na sua casa a não ser o louvor constante. E se você tem seu marido que ele ouve, quando ele vai ouvindo, você já vai repreendendo, fechando, anulando. Você tem autoridade espiritual. O Espírito de Deus está sobre você e ele te ungiu para você ser uma libertadora na sua casa. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 22, a primeira parte diz assim, ó: e começando eles a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos e eles não precisaram nem lutar. A tribo de Levi não é uma tribo de guerra, é a tribo do louvor, né? Que a gente fala do louvor, na verdade a tribo do louvor é a tribo de Judá. E ela é associada aqui com a tribo de Levi. Mas quando eu falo de Levi, é porque foi uma tribo que ela foi convocada. O Senhor instruiu o rei Josafá para colocar a tribo de Levi na frente da batalha. Aí o inimigo disse, pronto, agora que a nossa vitória está certa, porque essa tribo aí não é tribo de guerra, é tribo que fica lá no templo, no santuário, exercendo o sacerdócio, e Deus manda louvar. E ó, o Senhor colocou emboscadas contra os inimigos e eles mesmos se destruíram. Entre si, eles mesmos se destruíram. Então o louvor é uma poderosa arma de guerra. Quando você estiver vendo o ambiente da sua casa atribulado, cheio de contenda, de briga, olha, entenda, aquele ambiente ele vai ser purificado com o louvor. Comece a colocar o louvor que glorifica o nome do Senhor, que fala da santidade de Deus, que revela quem Jesus é. Coloca o louvor e comece a expulsar demônio um por um. Se você tiver visão espiritual e sensibilidade, você só vai ver os vultos passando. Pode acreditar em mim no que eu estou falando. Além do mais, queridas, tem uma batalha espiritual aqui nos frutos da carne, né? E nós precisamos quebrar essas iniquidades que também ameaçam os nossos filhos, que são as obras da carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 a 21, vai falar sobre essas obras da carne. As obras da carne são manifestas, elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, o apóstolo já não aguentava mais falar dessas coisas e diz, olha, tudo que for semelhante a isso aqui, porque tem uma lista gigantesca. Agora aqui o apóstolo fala assim, ó, eu os advirto como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o que é herdar o reino de Deus? É ir para o céu? Não. Herdar o reino de Deus é você se posicionar com autoridade, é você governar sobre o inimigo, é você pisar e dominar a cabeça da serpente, é você dominar o inimigo declarando e agindo dessa forma, é você reinar em terra, reinar em vida. Glória a Deus.
E o Senhor te chamou para você ser assim. Você já é uma rainha. O Senhor já te constituiu como sacerdotisa nas regiões celestiais. E Ele já entronizou você juntamente com Ele para que você reine, para que você dê ordem, para os espíritos imundos caírem por terra e você é que vai subjugá-los. Então vamos lá. Imoralidade sexual e prostituição. O que é isso? Relacionamentos sexuais fora do padrão de Deus, pornografia, masturbação, namoro tóxico, sensualidade precoce, comportamentos impuros. Então são várias dessas coisas aqui que vem sendo também batalha espiritual na vida dos nossos filhos. Muitas vezes as próprias crianças, elas já são despertadas para isso. E além do mais, os adolescentes, os jovens aqui cabem muito mais. Então são crianças que estão sendo expostas à erotização desde cedo, por meio da TV, da internet, do TikTok e até mesmo no ambiente escolar. Isso sempre aconteceu. A verdade é essa, mas hoje nós estamos completamente perdendo o controle, porque não se tem controle sobre a internet. Não se tem controle. Você tem que estar ali ensinando o seu filho, admoestando o seu filho e batalhando. Então como é que você vai batalhar? Clamando pela pureza no seu lar, livrando-se. Primeiramente, você precisa de ser liberto nessa área. Você precisa de ser a cobertura espiritual para o seu filho. Então você vai se livrar de pornografia, de conteúdos sexuais também, né? Você como mãe, você vai se livrar disso. E você vai ensinar aos seus filhos que o corpo deles é templo do Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus. E a impureza? A impureza é toda contaminação, seja ela espiritual ou moral. Então, conversas sujas, atitudes duplas, ambientes tóxicos, sabe, aquelas palavras, aquelas conversas profanas, palavras torpes, que hoje nós vemos as pessoas usando naturalmente, usando palavras até mesmo no ambiente cristão, começa a usar palavras, o mundo está usando e os crentes também começam a usar, trazendo contaminação espiritual e moral. Tudo leva para maldade. Então tem uma mente impura, tem uma mente contaminada ali. Então na vida dos filhos, as amizades também, elas vão influenciar para o mal. As músicas, as séries contaminadas. Então é dessa forma que a impureza, ela começa a entrar, a se manifestar. E na vida das mães, vem através de palavras negativas, de julgamento, de fofoca, falta de vigilância. E como é que nós vamos batalhar? Vivendo em santidade. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a mãe que se purifica, ela também purifica a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Então coloque filtros espirituais no seu lar. Se posicione nessa verdade em nome de Jesus. Outra obra da carne aqui é a libertinagem, a lascívia. O que é isso? É perder os limites daquilo que é certo e errado. É o tal de o não tem nada a ver. Não tem nada não tem nada a ver. Como é que isso se manifesta nos filhos? Através da desobediência, rebeldia, fala desrespeitosa, roupas e comportamentos provocativos. Então tudo isso vai trazer influência ruim e vai alimentar a libertinagem. E nas mães vem através da permissividade e a falta de posicionamento espiritual. Então vai abrir portas para a libertinagem entrar. E nós precisamos nos posicionar e batalhar, orando para que os nossos lares tenham limites saudáveis, dizendo não. Dizer não é libertador. Dizer não com sabedoria e com autoridade espiritual é libertador. E o que falar da idolatria? Idolatria é quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Então, nos filhos, essa idolatria se manifesta por influenciadores, onde as crianças olham para o youtuber, para as pessoas, né, que são e acham ali a maior referência de todas. Então idolatram pessoas, influenciadores, jogos, artistas, até mesmo amizades, coisas que são colocadas acima de Deus, né? Acima de Deus, tudo que é colocado é idolatria. Então nas mães, muitas vezes quando o celular, o trabalho, né, até mesmo o ministério vira prioridade acima de Deus e acima da família. Então, são formas, inclusive nas mães, a idolatria também, ela se manifesta colocando os próprios filhos acima de Deus. E nos filhos também. Filhos adultos que dizem assim, a minha mãe é tudo para mim. Só que, na verdade, ali por trás tem uma culpa. Deixa essa parte para outro momento, né? Então, como é que nós vamos batalhar? Nós precisamos quebrar esses ídolos. E como é que nós quebramos, né?
Aqui nós estamos falando de ídolos, né, simbólicos. Nós não estamos falando aqui de imagem, de escultura. Então nós precisamos tirar do lugar que pertence unicamente a Deus essas coisas. Então nós precisamos mostrar aos nossos filhos que Jesus é o único digno de louvor e de adoração. Só Ele é. Então muitas vezes a gente vai precisar caminhar nisso através da oração, porque não é fácil. É um treinamento, né? E a feitiçaria? Olha só a feitiçaria. A feitiçaria é todo tipo de contato com o oculto, toda manipulação espiritual. Aí entra aqui horóscopos, simpatias e tantas outras práticas que muitas vezes vêm disfarçadas como autoconhecimento. Preste atenção com esse autoconhecimento que o mundo promove e que muitas vezes está se infiltrando dentro das igrejas. Nós precisamos ter muito discernimento sobre isso aí. O autoconhecimento que vem fora da Bíblia é anátema, é maldição. E nós precisamos, porque a Bíblia diz, nós precisamos nos desvincular de tudo isso, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros. E todos aqueles que praticam, todos aqueles que fazem, são feiticeiros. Inclusive, a palavra até fala sobre a feitiçaria ser o próprio processo da contenda, do falar mal dos outros, do levantar falso, do trazer toda aquele engodo dentro da igreja, na vida, né, pessoal, através da língua. Olha só o quanto isso aqui é forte. Então, nos filhos, a feitiçaria, muitas vezes, eles vêm através de desenhos com mensagens ocultas, brincadeiras, como eu já falei aqui em umas lives que eu falei sobre o espírito do copo, né? Os jogos espirituais. Então, muitas vezes, a feitiçaria se manifesta assim, sutilmente, em coisas que a gente diz assim, é besteira, é uma brincadeirinha, é uma roupinha, é um filmezinho, é um desenhozinho. Oremos e vigiemos também. E nas mães vem com as orações manipuladoras. Oração contrária também é feitiçaria. Religiosidade sem a presença de Deus, que quer empurrar Jesus na goela para as pessoas de qualquer jeito, só que ela vive uma vida de faz de conta. Essa é a verdade, infelizmente. Então, como é que nós vamos batalhar? É falando do Espírito Santo como um único companheiro invisível e provocando, favorecendo, promovendo situações e experiências dentro de casa para facilitar a atuação do Espírito Santo. Através da unção, através da declaração, da libertação, da oração. Tudo isso aqui vai facilitar. Eu e você, nós precisamos ser cooperadores de Deus. Nós precisamos cooperar com o agir do Senhor. Tem coisas que é você que vai fazer. Tem coisas que é o Espírito Santo, somente Ele. Principalmente o convencimento. Se o Espírito Santo não convencer, não existe pessoa no mundo que possa fazer isso. Mas eu e você podemos facilitar o processo. Podemos abrir portas. Porque se está falando de um Espírito, é o Espírito Santo, ele só vai trabalhar, ele só vai entrar também quando ele encontra espaço. Da mesma forma que os espíritos imundos, eles entram porque eles encontram espaço. Um espírito, ele só vai se manifestar em alguém através de um corpo, através de uma invocação, através de um chamado. Então, quando eu e você, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós estamos invocando a presença do Espírito Santo para habitar dentro de nós. Olha só, é assim que funciona o mundo espiritual. Às vezes são termos que a gente usa mais para configurar o reino das trevas, mas o mundo espiritual também, o reino da luz, se configura dessa mesma forma. Ódio, discórdia, ciúme, iras, egoísmo, inveja, todas essas outras obras da carne aí, tem algo em comum aqui, que é o desalinhamento emocional e o desalinhamento relacional. Então, nos filhos começam a se manifestar essas obras da carne como rivalidades entre os irmãos, dificuldade de perdoar, agressividade, egocentrismo e muito mais. E nas mães, amargura, impaciência, competição, comparação com outras mães. Você percebe que tem uma batalha espiritual travada aqui? E que a mulher que ela está dentro, a mãe que ela está agindo conforme as obras da carne, ela vai se perder e ela não vai conseguir proteger os seus filhos. Então como é que você vai batalhar sobre isso aí? Quebrando ciclos, curando as suas emoções para que você possa também curar os seus filhos. Ensinar os seus filhos a perdoar, a servir, a amar a partir do seu exemplo. Se você quer ensinar os seus filhos a perdoar, perdoe. Se você quer ensinar os seus filhos a servir, seja você a servir primeiro. Se você quer ensinar os seus filhos a amar, ame você primeiro.
seja o exemplo. Embriaguez e orgias, que coisas semelhantes. Então, nos filhos, esses pecados, eles já vão começar a se aparecer, né? Mesmo quando pequenos, quando muitas vezes eles são expostos à normalização do álcool, às festas vulgares, né? A todo tipo de vulgaridade. Tem muitas crianças que elas tiveram problemas na fase adulta com o álcool, porque houve um pai, uma mãe, uma avó, um amigo que ofereceu bebida alcoólica. Tem crianças que elas ficam curiosas quando vê o adulto bebendo. Tem criança não, que toma nojo, porque vê que aqui o pai, a mãe bebe, fica mal e tal. Mas tem criança que olha assim, deseja aquilo ali, porque já tem a natureza pecaminosa. Então deseja o cigarro, deseja a bebida, e tudo isso aí é porta aberta. Então, na mente dessa criança, aquelas coisas já são normalizadas. Então, chega um momento que a criança ela vai passar a consumir e não vai ter nenhum bloqueio na mente dela para dizer que é errado, porque na cabeça dela já é normal. Se ela viveu e cresceu em ambientes onde ela via aquilo com naturalidade. Agora, como é que você vai fazer? Porque você muitas vezes não pode tirar as crianças desses ambientes, principalmente mães que têm um marido descrente, o marido bebe, o filho está ali, está vendo. Então, não tem como tirar desses ambientes. Mas aí é necessário ensinar. É necessário você se posicionar. E muitas vezes essas coisas de embriaguez e de orgias não vem apenas a embriaguez do vício em si, mas o se embriagar com as outras coisas do mundo, se contaminar, porque embriaguez é contaminação. Às vezes essa contaminação, essa embriaguez vem dos alimentos, vem dos excessos financeiros, o descontrole financeiro e tantas coisas. Então muitas vezes isso aqui também se manifesta nas mães, como uma fuga emocional, buscando prazeres temporários, porque não quer resolver os traumas, os problemas, as coisas que estão ali por trás. E muitas vezes também se manifesta nas redes sociais, na comida, nas séries e tantas coisas. Não dizendo que nas crianças também não se manifestam, mas muitas vezes isso aqui aparece nas mães, e muitas mães também, infelizmente, muitas mulheres hoje a gente vê uma crescente de mulheres na porta de bares, mulheres consumindo bebida alcoólica, o que antes a gente achava que era mais coisa de homem. Hoje em dia, as mulheres estão tão no topo com os homens, né? No pé de igualdade, que até as mazelas elas estão querendo. Que o sangue de Jesus nos cubra. Meu Deus. Então como é que nós batalhamos aqui para proteger nossos filhos? Primeiro é se alimentando do espírito e não da carne. E ensinar os filhos a se alegrarem, a se embriagarem na presença de Deus e a dizerem não à pressão do mundo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar. Então como é que nós quebramos iniquidade? Porque aqui nós estamos falando de pecados que são muitas vezes iniquidade. Por que iniquidade? Vieram de uma geração para outra. Iniquidade é a repetição do pecado. Iniquidade é você sabe que é pecado, mas você continua pecando. Então existe uma raiz de iniquidade que começou em alguém, essa raiz perpetuou para você é o fruto dessa iniquidade, e aí o fruto ele vai dar semente, vai plantar novamente, e assim o ciclo vai, né, para frente. Então nós precisamos quebrar com esse ciclo, com a iniquidade familiar, porque a iniquidade vem como um padrão repetitivo do pecado e vai se perpetuando de geração em geração, e se não houver alguém para romper, o que será? Talvez você perceba aí que como mãe, você teve a mesma luta que a sua mãe teve. No seu casamento você tem a mesma luta que a sua mãe teve, e aí você começa a ver um padrão, e aí você já começa a ver isso também se manifestando nos filhos. Isso é iniquidade, é uma repetição. Só que a boa notícia eu tenho para você: Jesus já levou toda a maldição na cruz, e nós não precisamos mais viver debaixo desse ciclo. Nós só precisamos nos posicionar, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou as enfermidades, carregou tudo sobre Ele. Então hoje nós não estamos mais debaixo dessa condenação. O que te prende hoje pode ser rompido para que seus filhos sejam livres amanhã. Glória a Deus. Então você precisa orar, colocando-se como atalaia, se livrando, quebrando todo o padrão de iniquidade. E como é que você vai quebrar isso? Renunciando, confessando, pedindo perdão, olhando e vasculhando, fazendo uma faxina no seu interior, na sua alma. Então quando nós identificamos e guerreamos contra as obras da carne, nós começamos a ser limpas, purificadas.
Então tudo aquilo que é sujeira, tudo que é excesso vai saindo. Tudo o que é grosseiro, tudo que é pecado começa a ser deixado para trás. E nós vemos que a água do Espírito vai começando passando dentro das nossas casas e vai limpando, 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 tirando. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas também são afetadas por essa limpeza, por essa purificação. Então, já que falamos, identificamos até aqui contra as obras da carne, também vamos alimentar os nossos filhos com aquilo que brota de um coração governado pelo Espírito Santo. Porque a autoridade da mãe não está na voz, mas está no fruto que ela carrega, no fruto que ela manifesta. Então, como é que nós vamos exercer a missão da maternidade com os frutos do Espírito? Porque aqui é para nós termos vitória nesse campo de batalha. Eu estou te dando aqui as chaves preciosas para isso. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que lindo. Contra essas coisas não existe lei. Se não existe lei, é porque não existe pecado. A lei, ela existe por causa do pecado, por causa da transgressão, para colocar ordem na casa. É para isso que existe a lei. Eita glória. Vamos falar do primeiro fruto, o amor. O amor é o alicerce de toda educação espiritual. Todo treinamento, ele precisa ser feito em amor. Não é mimo, não é bajulação, é entrega, é disciplina com afeto. É quando uma mãe que ama com o amor do Espírito, primeiro ela olha para si, ela cura seus traumas, ela busca olhar para si porque ela entende que ela precisa estar curada para que ela venha trazer cura também sobre os seus filhos. E aí isso vai fortalecer os vínculos e vai revelar o caráter de Deus, porque somente uma mãe que se sente amada vai conseguir revelar o amor de Deus para os seus filhos. Somente dessa forma. Entende? Então você precisa orar para que o Senhor encha o seu coração do amor dele, para que os seus filhos sintam no abraço, para que eles sintam Deus através de você, para que eles tenham um relacionamento com Deus, ainda que eles não conheçam, ainda que eles estejam no processo, mas que eles sintam-se amparados e amados por você. A alegria é um outro fruto aqui que é manifesto. Olha só, se os frutos, eles são manifestos de uma árvore que frutificou, né? De uma árvore que gerou porque suas raízes estavam curadas, então é necessário tirarmos toda raiz de iniquidade e nós colocarmos o Espírito Santo para regar as nossas raízes, tratar nossas raízes, curarmos as nossas raízes, investigarmos o nosso passado e ir tirando tudo aquilo que não presta para que nós venhamos frutificar verdadeiramente no Senhor, frutos dignos de arrependimento. É assim que a palavra de Deus diz. Então, crianças e adolescentes, eles precisam ver leveza na presença da mãe. A alegria do Espírito vai fazer essa diferença, vai trazer essa leveza. Porque a alegria do Espírito, ela atrai, ela cura, ela contagia. Não é uma alegria passageira. Não é uma alegria que para ela sobressair precisa de dança, precisa de bebida, precisa de tantas coisas como o mundo faz. Nós não podemos ser assim. Se o Espírito de Deus habita em nós, a alegria precisa transbordar em todos os nossos poros. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando. Nós não podemos ficar presas, contaminadas na tristeza, na depressão. Nós precisamos avançar. Então, se há depressão, é porque é uma necessidade de cura das raízes do passado. Mães com espírito abatidas vão gerar filhos inseguros. Mães cheias de alegria do Senhor geram filhos confiantes. Olha que poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então passe a orar, pedindo ao Senhor para renovar a alegria na sua maternidade, mesmo em meio às lutas, porque tem dias que é só a misericórdia, só mesmo pela misericórdia de Deus para a gente continuar. E a paz que excede todo entendimento. A mãe, ela é a pacificadora da casa. Mas tem mulher que misericórdia, a mãe é o problema.
é aquela que vai causar todos os problemas para os filhos. Reclama de A, de B, de C e tortura o juízo do marido. E o marido chega e quando pensa que não, a mãe começa a falar mal dos filhos e começa a fazer queixa e começa a fazer a cabeça do marido para o marido bater nos filhos. E aí começa a guerra, se instala, porque tem uma mãe tola, não tem uma mãe pacífica, não tem uma mãe sábia naquele lugar, que vai trazer advertências, que vai trazer segurança, que vai trazer disciplina, que vai ser uma ajudadora do marido, do sacerdote. E se ele estiver posicionado, melhor ainda, né? Essa é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Então, onde uma mãe pacificadora entra, o ambiente muda. Então, quando ela ora, as guerras cessam, porque a paz que excede todo entendimento está sobre ela, porque o príncipe da paz é ele que governa a alma dela. É poderoso isso aqui. E é necessário que nós venhamos entender algo, que a paz ela não vem da ausência de conflitos, de ausência de problemas, não. Mas a paz, ela vem da presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença. A presença manifesta. Os frutos do Espírito é a manifestação da presença de Deus em nós. Então, você precisa orar pedindo ao Senhor para que você seja ponte de paz, para que você seja uma fonte pacífica na vida dos seus filhos, para que os seus filhos tenham segurança em você, para que os seus filhos vejam que quando eles estão aflitos com as dificuldades, com as coisas que eles não conseguem lidar na vida, que eles encontrem em vocês esse refúgio, que os seus filhos possam ter segurança. E para isso nós precisamos entender que o treinamento, o ensino precisa ser pacífico. Treinamento, o ensino com disciplina, com instrução, é feito sem necessidade de gritaria, sem agressão, sem desrespeito, é de forma harmoniosa, pacífica. O Senhor, ele é o príncipe da paz, Jeová Shalom. Você vê que a paz, ela é tão importante, que é a nossa saudação uns para com os outros. Como é que nós identificamos que tem ali um filho de Deus? Pela paz, pela saudação. Hoje mesmo, quando eu voltava da escola, quando eu fui levar minha filha para a escola, uma mulher passou por mim, nunca vi a mulher na minha vida. Ela olhou para minha cara e disse: paz do Senhor. Eu disse: paz do Senhor. Por quê? Porque ela viu em mim a paz. Ela viu algo. Então, a paz, ela é revelada no nosso modo de ser. E aí, ó, irmãos se conhecem. Olha, tem paz ali. Eu nem pergunto, vou lá e já saúdo, porque eu sei que aquela mulher é de paz. Isso é poderoso. Outro fruto do Espírito que nós mães precisamos: paciência. Preste atenção, porque filhos precisam de tempo, filhos precisam de repetição, filhos precisam de ensino constante. E essa é uma arma espiritual nas batalhas que nós precisamos ter. Então, uma mãe espiritual, ela ensina com paciência, ela corrige com firmeza, mas também ela corrige com graça. E graça é o quê? É o favor não merecido. Então, se a graça de Deus foi liberada sobre mim, eu também preciso liberar essa graça com paciência, através da paciência, através do amor, porque a impaciência, ela vai gerar medo e a paciência vai gerar confiança. Quantas crianças que foram hoje, que são afetadas e que hoje são adultos frustrados, inseguros, porque não tiveram mães que exerceram a paciência, não tiveram esse fruto. Isso aqui é muito delicado. Nós precisamos ser pacientes. E não adianta você orar dizendo: ai meu Deus, me dá paciência. Porque se você orar pedindo paciência, minha querida, vai vir tribulação. Porque a Bíblia diz que a paciência vai gerar tribulação. Então você tem que pedir o quê? Quem não tem, peça a Deus sabedoria. Sabedoria. Você precisa pedir ao Senhor sabedoria para que você possa ensinar. E você precisa ser treinada. Então a paciência aqui, ó, quando você está diante de uma situação que tira você do sério, ali é uma situação para você treinar a paciência. O Senhor, ele é tão paciente com você que ele te esperou por tanto tempo. Quantas vezes Deus diz a você: faça isso, fale isso, fale e não te cales, não temas, eu estou com você. E Deus, ele te dá um sonho, e Deus te dá uma revelação, e Deus te diz: eu estou te esperando, entra na minha presença, faz isso e aquilo outro, e você não dá atenção.
Você fica com medo ou você fica preocupada aí com as outras coisas e você acaba não fazendo o que tem de fazer. Só que pacientemente o Senhor está te chamando. Quantas vezes o Senhor disse para você: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Mas com os filhos, a gente não quer ter paciência, né? Jesus fala conosco a mesma coisa o tempo todo. Mas nós não podemos falar a mesma coisa com os filhos. Se o filho está em processo de treinamento, nós precisamos falar. E esse falar não é reclamar. É ensinar. Instruir. Discipular. Disciplinar. O que é disciplinar? É você ensinar eles a serem certinhos, sabe? Disciplina, hora de levantar, a disciplina no quartel. Entende? Todos esses parâmetros, isso é você ensinar disciplina para os seus filhos. Então, precisa orar pedindo ao Senhor sabedoria. Outro fruto aqui é o fruto da benignidade. A Bíblia diz que a benignidade é o amor, que ele é traduzido em gestos. Primeiro, você precisa entender que é o fruto do Espírito. Lá a palavra fala que o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o amor. Eu sempre gosto de trazer essa configuração da tangerina, quando ela é um fruto só, mas ela tem vários gominhos. E esses gominhos são as outras partes ali do amor. A benignidade é o amor traduzido em gestos. Então, uma mãe benigna, ela demonstra o cuidado de Deus com as atitudes simples. Às vezes é um bilhetinho, é um lanche preferido, é um ouvido atento, é uma atenção, é uma cócegazinha, um cafuné, sabe? Essas coisas simples. Então, é necessário nós ensinarmos aos nossos filhos que o Espírito Santo também é gentil. O Espírito Santo também é generoso. Ele também é pacífico. Então, todos os frutos que nós estamos falando aqui é do Espírito, porque ele é primeiro. Então, esses frutos se revelam quando o Espírito Santo está atuando em nós e através de nós. Precisamos orar pedindo ao Senhor para que sejamos completamente guiadas pelo Espírito Santo. E a bondade? A bondade é diferente de benignidade. Bondade é agir com justiça e com retidão, mesmo quando é difícil. Olha só, é ensinar o certo, mesmo que isso exija dizer não para o filho. E aqui é onde muitas vezes nós nos pegamos, porque dizer não é fácil. Então, mães bondosas, elas corrigem, mas elas corrigem com intenção, não no impulso. Elas são intencionais. Nós precisamos ser mães intencionais também e orarmos aí para que o Senhor libere sobre nós a sua bondade, para que essa bondade não seja frouxidão, não seja passividade, não seja aquela mãe que fica de boca aberta deixando o filho fazer o que quer. Tudo que ele quer, ele tem, mas é firmeza em amor. Peça ao Senhor para o Senhor te dar sabedoria para você disciplinar com a justiça dele. E a fidelidade. Uma mãe fiel é uma mãe constante na presença, na oração, nos limites, na palavra. Então a fidelidade, ela vai gerar confiança emocional nos filhos. É necessário nós ensinarmos com o nosso exemplo. Então vamos mostrar fidelidade a Deus para que os nossos filhos vejam isso. Vamos mostrar fidelidade ao nosso marido para que os nossos filhos vejam isso. Vamos mostrar fidelidade nas palavras, na palavra de Deus, naquilo que a gente fala, para que nós venhamos cumprir. E mesmo quando nós prometemos coisas que muitas vezes não dá para a gente cumprir, para que nós tenhamos a humildade, a capacidade de dizer: olha, eu fiz um plano, não foi assim que deu, então vamos reconfigurar, porque não tem problema nenhum você flexibilizar aquilo que você falou, porque o seu dito não tem que ser um decreto. Você tem que entender que você não consegue dominar, controlar o que está fora de você. Você não consegue. Então, temos que ter humildade também para quando nós falharmos com as nossas palavras, nós voltarmos para os nossos filhos e pedirmos desculpa. Pedimos perdão. Porque quando nós pedimos perdão para os nossos filhos, nós não estamos mostrando fraqueza, não. Nós estamos mostrando força. Nós estamos mostrando, inclusive, para eles, que eles também, quando errarem, eles vão encontrar o perdoador. Então, eles também têm que ser ensinados a se arrependerem e entenderem quando eles erram. Então, é necessário orarmos pedindo ao Senhor para que sejamos fiéis. E a mansidão? Mansidão não é fraqueza. É a força dominada pelo Espírito.
Entenda isso aqui. Então, é muito possível nós sermos firmes e mansas ao mesmo tempo. Porque ser mansa não quer dizer que é palerma, sabe? Aqui tem essa palavra, palerma, boca aberta, sabe? Aquela pessoa que, tipo, os outros fazem o que quer e o menino tá pegando fogo, ela tá ali, fulano, não sei quem, e não sei o que, e não tem posicionamento. Então, uma mãe mansa, ela sabe calar na hora certa, ela sabe falar com sabedoria e ela sabe também não reagir com fúria. E nem sempre é fácil, porque tem situações e situações e muitas vezes nós vamos falhar. Vamos falhar, mas quando falharmos, é a hora de voltarmos aos pés de Cristo para pedir ajuda, para dizer, Senhor, eu falhei, me ajuda, me ensina, me renova, me restaura. Transforme as minhas reações, que eu não machuque com palavras, mas que eu edifique com mansidão. Porque muitas vezes as palavras que saem da boca das mães ferem mais do que a palavra de qualquer outra pessoa na rua. E sem falar que nós somos autoridade. Precisamos ter essa consciência. E por fim temos aqui o domínio próprio. Aqui está uma das maiores armas espirituais da mãe. Olha só, é preciso nós termos domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele vai nos impedir de explodir, de ceder ao cansaço, de deixar a carne dominar. Então, isso aqui tem que ser treinado. Nós precisamos nos treinar. E como é que nós somos treinados aqui? Como é que nós treinamos o domínio próprio? Jejum. O jejum aqui é uma estratégia poderosa para treinar o domínio próprio em nós. E aí, com esse domínio próprio já em treinamento, nós vamos ensinar também os nossos filhos a se controlar, a se controlarem. Então, os nossos filhos começam a aprender a se controlar quando eles veem como nós nos controlamos. Agora, você tem uma mãe desequilibrada, que o filho fala isso, ela já berra, ela já grita, ela já pega, já vai, bate, faz, acontece o tempo todo assim. Que comunicação está dando? Então, peça ao Espírito Santo para que ele venha governar suas emoções e que o domínio próprio seja aí uma marca na sua vida, para que você seja um exemplo. Eu quero que você entenda algo. Mãe cheia do Espírito Santo não é uma mãe perfeita. Não é esse chamado que o Espírito Santo tem para você. O Espírito Santo tem um chamado para que você seja dependente dele. Somente dessa forma você vai ter vitória nas batalhas espirituais que você enfrenta com seus filhos. Então, uma mulher, uma mãe que é dependente, ela reconhece as falhas, mas ela permanece na presença do Senhor, sabendo que quanto mais ela se enche de Deus, mais os filhos vão beber dessa fonte limpa. E é necessário entendermos aqui, para finalizar, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são sim poderosas em Deus para destruir todo e qualquer tipo de fortaleza. Glória a Deus. E é necessário que eu e você tenhamos essas armas. Então vamos finalizar aqui a nossa live orando ao Senhor, pedindo a Ele graça, sabedoria, pedindo a Ele ao seu renovo. Em nome do Senhor Jesus, precisamos observar os nossos frutos. É isso mesmo, Flávia. Precisamos observar os nossos frutos, porque pelos nossos frutos nós vamos mensurar a qualidade das nossas raízes. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nesta hora, em Teu nome, Jesus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Paizinho. Obrigada, Pai, por todo o ensinamento que nós tivemos da Tua palavra nessa noite. Paizinho, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nós já declaramos que estamos vestidas e revestidas com toda a armadura que o Senhor nos dá, Pai. Ó Deus eterno, e hoje nos apropriando, Senhor, para termos vitória neste campo de batalha, que é o treinamento, a educação dos nossos filhos. Algo tão desafiador, Pai, nesses últimos dias, então. Meu Senhor, como tem sido difícil, Pai. Mas agora, nesta hora, Senhor, nós queremos declarar, Pai amado, toda a armadura sobre os nossos filhos, Pai. Nós queremos agora declarar, Pai, o capacete da salvação sobre a cabeça dos nossos filhos, sobre a mente dos nossos filhos, meu Senhor, para que toda seta de confusão, toda incredulidade, todo pensamento de rejeição, toda autossabotagem seja anulada em nome de Jesus. Queremos declarar aqui, Pai, pela fé, que a mente dos nossos filhos será cativa à obediência de Cristo Jesus.
Jesus. Nós rejeitamos agora todo ensino maligno, Senhor, toda ideologia, toda filosofia contrária à tua palavra, Senhor. Tudo o que queira roubar a identidade dos nossos filhos, nós estamos entrando em guerra agora, declarando em nome de Jesus que os nossos filhos terão a mente de Cristo e eles irão discernir o bem e o mal pela tua palavra, Pai, pelo exemplo, Pai, que eles verão em nós. Empunhamos agora a espada do Espírito, que é a tua palavra, e queremos declarar que os nossos filhos não viverão enganados. Todo espírito de mentira, de engano, de falsidade, de religiosidade está sendo exposto para ser desmascarado. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor venha, Pai, expor todos esses espíritos malignos para que sejam eles desmascarados pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha entrar como luz nas trevas, meu Pai, e que se torne a lâmpada para os pés dos nossos filhos, Senhor. Ó Deus eterno, em nome do Senhor, usa-nos, Senhor, para que nós possamos profetizar a tua palavra sobre os nossos filhos com autoridade, com sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Pai amado, para que, Pai, nós venhamos assim, Pai querido, ó Deus, colocar o escudo da fé, e esse escudo, Deus, eu oro, Pai, para que venha proteger a identidade dos nossos filhos, meu Senhor, em teu nome, Jesus. Que os nossos filhos, Pai, sejam pacificadores, que eles tenham paz, ó Deus, em sua caminhada, Pai, porque os teus pés estão firmados no príncipe da paz. Mesmo nos cenários, Pai amado, de guerra, de confusão, eles levarão a paz que excede todo entendimento estará dentro deles, para a glória do teu santo nome. Eu declaro sobre eles, meu Pai, a couraça da justiça, que é a tua palavra, Senhor, da verdade, Pai, que vai trazer, Senhor, justificação, Senhor, de todo pecado, em nome de Jesus Cristo. Protege a alma dos nossos filhos, protege, Pai, o coração, os sentimentos, protege, Pai amado, ó Deus, os relacionamentos, protege tudo que diz respeito à alma dos nossos filhos, meu Senhor. Eu oro declarando agora a tua verdade, o cinturão, Pai, que vai proteger toda a armadura, Pai, e vai trazer a libertação, que os nossos filhos conheçam e prossigam conhecendo ao Senhor na força do seu grande poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós sejamos mães frutíferas em Ti, que o amor, Pai amado, venha curar, Senhor, que o amor que seja liberado através de nós seja para curar os nossos filhos, Senhor, que a alegria do Senhor venha renovar o ambiente dos nossos lares, para a glória do teu santo nome, que a paz que nós viemos trazer venha acalmar as tempestades emocionais, que a paciência, Senhor, venha nos manter, Pai, constantes em tua presença, que a benignidade nos faça sensíveis, meu Senhor, e que a bondade nos torne justas, meu Pai amado, que a fidelidade nos dê estabilidade, que a mansidão, meu Senhor, venha nos ensinar, Pai, a formar sem ferir, a treinar sem ferir, Pai, e que o domínio próprio nos livre da explosão, da culpa, da reação da carne. Ensina-nos, ó Deus, a treinar os nossos filhos na tua presença e conduzi-los não na força do nosso próprio braço, mas pela revelação do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós clamamos agora, Senhor, arranca de nós toda a obra da carne, Senhor, que tem aberto brechas contra os nossos filhos. Livra-nos, ó Deus, da prostituição emocional, da impureza, da idolatria, Senhor, da feitiçaria, da manipulação, que nós não sejamos mães dominadas, Pai, pela ira, Senhor, pela inveja, pelo ciúme, pelas dissensões ou até mesmo pelas rivalidades, mas que nós sejamos santas, separadas, Pai, libertas em Ti, Pai, em teu nome, Senhor, para que nós possamos gerar filhos cobertos, protegidos pelo Espírito Santo, que nenhum pecado secreto, Senhor, em nós, Pai, nos leve, Pai querido, ó Deus, ao pecado de vermos os nossos filhos presos na escravidão, Pai, ó Deus, mas se há algum pecado secreto em nós, traga à luz, traga para fora, Pai, para que nós possamos confessá-los, corta pela raiz toda iniquidade, Senhor, traga sobre nós arrependimento genuíno, limpa a nossa linhagem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, Pai querido, nós tomamos posse da tua palavra, que nos diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, para que eles não se desviem, Pai, quando envelhecerem. Nós queremos consagrar os nossos filhos ao Senhor Jesus. Declaramos agora, Pai amado, em nome de Jesus, que os nossos filhos recebem sabedoria do alto, entendimento celestial e discernimento espiritual. Que haja proteção, Senhor, nos corredores das escolas,
nas amizades, nas redes sociais, nos conteúdos que eles acessam. Que o Espírito Santo seja o melhor amigo, o conselheiro e o guia dos nossos filhos, meu Senhor. Senhor, fortalece agora, Pai amado, em teu nome, o espírito de cada mãe que ora comigo agora, Senhor. Levanta essas mulheres como intercessoras, como sentinelas espirituais, que elas sejam vigilantes, sábias, equilibradas, ousadas e íntimas no Senhor, Pai. Ensina essas mulheres, Pai, a orar no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Capacita, Pai, cada uma delas com a revelação, com a autoridade, Senhor, com o poder para cobrir seus filhos com um manto de justiça, Senhor. Que o lar de cada uma dessas mulheres, Pai, seja campo de guerra vencida em território do Espírito Santo. Pai, que os seus filhos sejam flechas afiadas, preparados, meu Senhor, para cumprir o propósito, Senhor, que o Senhor tem para eles nessa geração. Deus, eu quero declarar agora, Senhor, que os filhos das mulheres sábias e posicionadas não serão propriedade do inimigo, Senhor, não. Eles viverão, Senhor Jesus Cristo, as tuas promessas. Eles não viverão em confusão de identidade. Eles não andarão nas trevas, Pai. Eles não serão cativos de vícios, de depressão ou de engano espiritual. Eles serão salvos. Eles serão completamente cheios do Espírito Santo de Deus. Eles andarão na luz. Eles discernirão o tempo, Senhor. Servirão ao Senhor com alegria, com temor, Pai. Porque esta mulher, Pai, vai se posicionar. Eu profetizo e gero isso nas cortes celestiais, em nome de Jesus Cristo, Pai. E essa geração será marcada pela glória do Senhor, através, Pai, desses filhos. Levanta esses filhos, meu Senhor, mas primeiro levanta, Senhor, essa mãe, Pai amado, que está enfraquecida, essa mãe que está desanimada, Pai. Eu oro por ela e peço ao Senhor, Pai, libera os teus anjos agora, Pai querido, para pegá-la pelas mãos, Senhor, levantá-las, para que os pés dela não tropecem, Pai, nas pedras, nesse campo de batalha espiritual, em que nós estamos todos os dias, meu Senhor. E aqui estamos mais uma vez, Paizinho querido, para te dizer, Pai, nós confiamos nas tuas promessas, nós confiamos nos teus propósitos, e oramos, Paizinho, para que o Senhor, Pai, nos retire em total segurança desse campo de batalha, Pai. Não deixa uma mulher sequer ficar perdida. Não deixa nenhum filho, Pai amado, longe da tua cobertura, meu Senhor. Eu oro para que as tuas asas sejam abertas nesse momento e que as tuas asas, meu Pai, venham a acolher, Senhor, todos os teus filhos, meu Senhor, todas essas mulheres, todas as suas famílias, meu Pai, debaixo do teu esconderijo, assim como o Senhor Jesus disse que quis fazer tantas vezes com Jerusalém, guardando como um pintinho debaixo das asas de uma galinha. Eu oro pedindo ao Senhor para que as tuas asas, Senhor, seja proteção agora, Senhor, e que essas asas se abram, e que essas asas, Senhor, venham pegando um por um e colocando no teu esconderijo, Senhor, aquecidas em ti, Pai. Nós precisamos estar e nós queremos, Pai, que toda a nossa família também estejam aquecidas, Pai, em ti, meu Senhor, em nome de Jesus. E debaixo desta cobertura nós saímos agora, Pai, desse campo de batalha, declarando, Pai, que um manto de invisibilidade, Senhor, é colocado sobre nós e o inimigo não nos vê, Senhor. Ele foge completamente atormentado. Todas as portas pelas quais ele entrou, eu te peço, coloca anjos, meu Senhor, para fazer guarda e proteção, Senhor, porque ele é tinhoso, Senhor. Ele é insistente, ele é perseverante, Senhor, mas nós seremos mais perseverantes na nossa libertação e na nossa cura do que ele. E é no nome de Jesus Cristo que nós vencemos desde já. Eu declaro isso em nome de Jesus. Recebe, Pai, mais uma vez essa live, Pai, como sacrifício a ti, Pai, em nome de Jesus. Recebe, Pai amado, recebe para a glória do teu santo nome, Jesus, e faz aquilo que precisa ser feito através dela no coração desta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridas. Que o Espírito Santo de Deus ministre melhor ao coração de todas vocês. Que o Senhor abençoe e guarde poderosamente. Em nome de Jesus. Um beijo e até mais.